mais tarde. O primeiro foi o Boca Cava Terra do... esqueci-me o nome. Luís Campos. Que está aqui o Pedro Ossi, o ator, já agora, também só de virar para ali. E está cá o Olá, Pedro Pedro. Almeida. Viva. Olá. Parabéns, antes de mais. Olá. Obrigado. Esqueci-me disto. Pronto, não sei se da parte do público querem avançar com alguma questão sobre os 3 filmes em específico. Não. Pronto. Ok. São filmes muito diferentes, não é? Quer dizer, tem algumas semelhanças, não é? Mas cada um tem a sua particularidade. Pronto. Começando então pelo Boca Cava Terra, uma vez que está o ator e que não nos vai dizer nada sobre realização, obviamente, porque não é a área dele, queria perguntar, por exemplo, em termos de trabalho com o realizador, pronto, como é que isso foi mais ou menos, não sei se já tinha trabalhado com ele antes, em termos de métodos, os outros atores, como é que foi, pronto, por aí. Uma pergunta um bocado esquisita, mas acho que chegamos lá. Não é esquisita, acho que é uma pergunta bem. Não, estava a dizer era a maneira de meter em pé. Exato. Tá. Antes de mais, agora sim. Eu já conhecia o Luís, mas num contexto diferente, ou seja, eu nunca tinha trabalhado com o Luís e foi bom porque eu acho que ele foi preparado, ele sabia o que ele queria e eu acho que quando um realizador sabe aquilo que quer, acaba por ajudar os seus atores, não é? Trabalho com os outros atores, estamos a falar de pessoas que eu já conhecia, no caso da Sónia Balacó, que é a minha amiga, o mesmo acontece com a Ana Cristina Oliveira, com quem eu tenho uma cena logo no início. E foi a primeira vez que eu vi o filme, é interessante, e eu acho que a Alice está muito bem, a menina, não é? A minha filha. Isto já foi há tanto tempo que já aconteceu tanta coisa, não é? Depois de ter feito este filme, o que eu posso dizer, porque eu estava a ver o filme e lembro muito bem disso. Eu na altura estava a fazer uma telenovela, ou seja, uma novela tem um ritmo muito diferente, a forma de se contar uma história é muito diferente, não é? É a vida 2.0 ligada à corrente, não é? As novelas são muito assim. E lembro-me que depois tivemos 2-3 dias para fazer este filme e contar esta história num ritmo completamente diferente. Então, para mim, foi o grande desafio, foi estar nesse registro novelesco, que é uma coisa muito frenética, muita coisa a acontecer, e passar para um registro, para um registro completamente diferente, não é? Contar a história muitas vezes com silêncios. Portanto, lembro-me que isso foi um desafio. Não, acho que foi mesmo ali a luz que foi abaixo. Foi mesmo aqui. Sim, mas não há problema, mas continuamos, não é? Sim. Foi basicamente... Estava com isto a gravar. Recording in progress. Desculpa. Não há problema. Pronto, podemos continuar. Já estava outra vez. Sim, lembro-me que foi, o grande desafio foi esse. Para mim, enquanto ator, foi estar a trabalhar num certo tipo de narrativa e depois ter que fazer ou seja, adaptar-me a uma realidade completamente diferente, tendo muito poucas horas para fazer, não é, essa mudança. Eu não sei se tens mais perguntas. Pronto. Estava a fazer telenovela, né? Depois passou para o cinema, ou vice-versa. Não, oh, caramba, boa tarde. Não, eu na altura estava a fazer uma telenovela. Depois foi ao cinema, né? E depois, ou seja, terminei numa quinta-feira, fiz a minha última cena nos estúdios da Plural e alguém foi-me buscar aos estúdios e arranquei para Portimão e no dia a seguir estava a fazer isto.
e são estilos muito diferentes, não é? Normalmente existe um período de preparação, não é? Nós acabamos por deixar uma personagem ir para depois sim deixarmos que outra tome lugar, não é? E aqui, como foi tudo tão rápido, eu lembro-me que isso para mim foi um desafio. Eu estava a fazer uma personagem que era muito gráfica, não é? Na tal telenovela, sim. E aqui era muito, para mim, do interessante aqui é aquilo que não é falado, que não é dito, mas que é visto, não é? Portanto, o cinema... Assistem. Diga. Vocês assistem esse silêncio, vá lá. Exatamente, não é? Para mim é muito mais interessante, não é? Mas só viu agora o filme. Diga. Só vi agora. Foi a primeira vez que vi o filme. Mas lá na filmagem segue essa sequência do filme? Não, eu pessoalmente eu não vou ao video assist ver cenas, pois. Muitas vezes não vejo o meu trabalho, hoje calhou porque tinha interesse em ver o filme. Essa parte é o realizador, é isso? É ver se Não, o realizador e quem quiser ir ao video assist, diretor de fotografia e tudo mais. A mim não me interessa muito, eu sinto que isso me ajuda, que não me ajuda tanto, não ajuda tanto o meu processo, não... O que é que eu vou retirar a um video assist? Não é ver se estou bem, se a luz está bem. Isso a mim não me interessa muito. Tenho que confiar no... Não há evolução a partir daí? Diga? Não há evolução a partir daí? Não há formação do ator a partir daí? Ir ao video assist ver cenas? Não, por exemplo, o assistir ao filme. Ali ficava melhor assim ou ficava assado. Não, mas eu há uns dias atrás ouvi o Woody Allen, teve cá em Portugal, ou tá, não sei, ele dizia que não vê os filmes que já fez porque senão acaba por ver o filme e fica com vontade de refazer cenas, não é? Pois. O mesmo acontece connosco. Eu estava a olhar para ali e disse assim, uau, meu Deus, que mal, podia ter feito isto de forma diferente, não é? Que eu acho que é natural. Pois, o que é natural. Mas sim, mas não quer dizer, eu não me perco muito nessa masturbação artística, estar a ver o meu trabalho. Pois. Não, isso não me interessa muito. Não. Obrigado. Okay. Pronto. A propósito, por exemplo, dessa questão do ritmo, não é? Quantos dias é que isto teve de filmagens? Não sei se... Foram 3 dias. 3 dias. 3 dias, Okay. sim, foi de sexta, sábado e domingo, uma coisa assim, ou quinta, sexta e sábado. Foram 3 dias. Depois ainda intervalou até voltar à novela, Não, não? no dia a seguir estava outra vez nos estúdios da Plural a fazer uma coisa muito frenética, não é? Pronto, isso, ritmos tão diferentes, não sei, para os atores deve ser assim um bocado, como é que eu ia dizer, repentino, não? Especialmente quando se está a fazer uma telenovela. Eu não quero pôr o género em baixo, não quero fazer isso, porque eu já aprendi imenso. Aliás, tecnicamente aprende-se muito a fazer uma novela. Trabalha-se num sistema de multicâmaras, não é? Quer dizer, não é de todo fácil entrar num platô, especialmente quando estamos a trabalhar com atores que já têm muita experiência. Eu já vi isso acontecer N vezes. Grandes atores de teatro chegarem a um platô de uma telenovela e não saberem o que fazer. Não saberem para onde se virar. É um universo que pode ser bem assustador. Mas o ritmo, não é? Até porque muitas vezes fazemos 30, 40 cenas por dia, não há muito cuidado. Ou seja, as cenas não... E no cinema nós temos isso, não é? Exato. Filma-se muitas vezes com uma câmara só, há muito tempo, quer dizer, tem que ter cuidado com o que diga, que os realizadores vão dizer muito tempo, não, nós precisávamos de muito mais, mas há mais tempo. O cuidado que se dá a cada uma das cenas é muito diferente, não é? E para um ator, para um realizador, eu acho que não é? Nós só temos todos a ganhar com isso. Enquanto a novela é uma coisa muito frenética, entra, sai, pronto. Já agora contextualizar só para quem chegou mais tarde e não viu o filme, e também para o Ricardo, eventualmente, que possa não ter visto o filme. Pronto, a narrativa do filme eu acho que é muito contemporânea para o momento, não é? Uma vez que é uma criança que de facto tem um pai, mas que diz que o pai não é o pai dela, enfim, e portanto é uma coisa bastante contemporânea nesse aspecto, não é? Se calhar por aí é que também depois acabou por aceitar o papel, não? Ou foi por outra razão? Muito rapidamente, é assim, muitos de nós, não todos, nós não podemos generalizar quase nada nesta vida, são muito poucas as coisas que podem ser consideradas verdades absolutas, mas muitos de nós têm, ou muitos de nós temos questões relacionadas com os nossos pais.
infância, de abandono, coisas que gostaríamos que tivessem acontecido e não aconteceram. Quase todos nós, na verdade. São muito poucas as pessoas que dizem, não é, convictas e que nunca tiveram desafios com os pais. Mas eu acho que isso depois acaba, não é? Depois quem se torna pai provavelmente passa por muito daquilo que reivindicou durante muitos anos, não é? Eu não tive um pai presente. O meu pai biológico não foi uma figura presente. Esta foi provavelmente a razão que me fez aceitar este projeto. Porque lá está, na altura eu estava muito ocupado e sabia que isto não iria ser fácil dar esta guinada emocional. Mas a temática a mim interessava-me, não é? E eu gostaria imenso de ver uma sequela disto com a Alice, para perceber o que é que aconteceu a esta menina, não é? Não, mas não é? Exato. Porque eu não sei se estivesse no seu lugar e se fosse verdadeiro, se eu conseguia deixar de ir à Alice com as pessoas que eu não conheço. Olha, eu garantidamente não deixaria. É tão doce. Incrível. Parece que caiu ali de paraquedas, é verdade. Ela não conhecia aquela pessoa. Incrível. E sabe de uma coisa? Eu, Pedro, eu conheço a Alice desde bebé. Porque a Alice é filha do diretor de fotografia, que é o Pedro Patrocínio. Que é uma... Incrível. Mas eu olho para o trabalho dela, não é? Ela mal fala, ela não precisa de falar, não é? E lá está, as crianças, é muito difícil contracenar com uma criança porque eles às vezes puxam-nos para um lugar tão real que por melhor que seja a nossa caixa de ferramentas emocional, muitas vezes nós não conseguimos acompanhar uma criança porque, não é? Porque eles estão lá, no presente. Exato. Exato, sim. Imagina com 5. Exato. Pô, exato. Posso só dizer uma coisa muito rapidamente antes de me calar? Já me calo. Tu tens uma cena no teu filme que eu acho linda, que é, eles começam uma disputa, os dois amigos, não é? E há um empurrão. E rapidamente eles fazem aquilo e continuam com a vida. E isso é a nossa juventude, não é? Porque, olha, nessas alturas os problemas são tão relativos, não é? E tão rapidamente nós nos chateamos como deixamos de estar chateados. E eu achei que isso foi muito bem captado. Parabéns, muito fixe. Pronto, já me calei. Se calhar aproveitando a deixa, a não ser que tenham mais questões para o Pedro Ossi, passava ao Pedro Augusto Almeida então, a propósito do Amoreiras. Pronto, mais uma vez, para quem chegou mais tarde e para o Ricardo, é um filme que também tem a ver com a infância, com um grupo de 6, não é? Uma vez que foi dito, depois já não me lembrava quantos eram, de 6 rapazes que estão a jogar à bola, pronto, e depois há ali uma pequena confusão com outro grupo. Pronto, e basicamente é por aí a história, e também é interessantíssimo o filme. Pronto, eu da minha parte, eu gostei muito da questão da fotografia também, porque lá está, o filme é passado em 2004, não é? E a fotografia, por um lado, é super quente, em termos de cor, se calhar a remeter à questão do verão, mas por outro lado também, sei lá, parece remeter ligeiramente ao passado, não é? Por aí. Sim. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo, obrigado por terem selecionado pelo convite, aquelas coisas institucionais todas. É um prazer estar aqui. Em relação ao filme, pronto, o filme surgiu com essa ideia de mostrar como é que era há 20 anos atrás. Vai fazer 20 anos agora para o ano, não é? E 20 anos atrás parece que não é nada e muita coisa não mudou, ou seja, fisicamente aquele bairro não mudou, não é? Aqueles prédios foram construídos exatamente naquela mesma altura, as garagens são iguais, o parque de estacionamento é igual, o que mudou foi as marcas dos carros e A tecnologia? a tecnologia que não... e os meninos na rua, exatamente. Pelo menos Mas é verdade, é pertinente. no meu bairro não estão. Pois é verdade. No meu bairro não estão. E a ideia era essa, então, falar de uma coisa que parece um bocado distante, mas que foi aqui há pouquinho tempo, não é? Que foi há uma geração, 2 gerações atrás. E basicamente peguei numa ideia que estava aqui para trás, na minha cabeça, provavelmente um trauma, passado naquele bairro a jogar à bola.
e esta ideia perseguiu-me durante imenso tempo, até que eu disse, pá, porra, tenho que passar isto para um papel e tenho que filmar isto, porque senão não consigo passar para outra. Vou estar aqui a processar estas coisas. E isto também é um bocado o que eu faço nos meus filmes e já faço há imenso tempo. Eu gosto deste tipo de cinema realista, social, às vezes mágico, assim, pontualmente mágico. O caso do mar também, não sei se lembras, também tem aquele ponto ali de magia. Aqui também há um bocadinho de magia, mas se calhar na parte do comportamento do pai, naquele pescar de olho, naquele susto que não é um susto, não é? O pai sabia perfeitamente o que é que ia fazer e qual era a lição que ele queria dar e a quem é que ele queria dar essa lição. Sim. Pronto, e a ideia sempre foi esta, e ao mesmo tempo fazer disto um desafio para mim e para a minha equipa. Eu geralmente costumo trabalhar mais ou menos sempre com a mesma equipa técnica, que é malta de Lisboa, Porto, um bocado espalhada, estão espalhados pelo país, porque eu também já vivi no Porto e já fiz alguns filmes lá, sempre de forma muito independente, sempre com o meu próprio dinheiro, até está a concorrer a tudo, mas nunca ganhar nada. E este foi o primeiro ano que eu tive, e ainda bem, em que eu tive algum financiamento, e isso ajudou bastante, pronto, a pagar a toda a gente bem, a ter estes miúdos todos, a ter a confiança dos pais, a ensaiar o verão todo. Estes miúdos, 3 deles principalmente, vivem em bairros na periferia da cidade, jogam num clube de futebol que também é muito periférico, que nem estádio tem, portanto, nem são da Vitória, nem nada. 3 deles já se conheciam, os outros 2 tivemos que arranjar em estágios diferentes, mas a ideia era esta, juntar aqui miúdos que nunca tiveram a oportunidade e mostrar-lhes um bocadinho também como é que é o cinema, como é que é ser ator, como é que é esta preparação toda, e no fundo a mim interessava-me era esta experiência. Se calhar arrependi-me um bocado, porque são 5 miúdos. Foi muito complicado às vezes. Vocês não estão a imaginar o que é 5 minutos. Imaginem a cena com a bola do Euro. Se calhar não dá para reparar, mas a bola do Euro diz Official Match Ball. Ou seja, aquela bola é de museu e foi usada num jogo oficial do Euro 2004. E nós tínhamos 3 bolas. Ou seja, sempre que nós estávamos a filmar havia uma bola ao pé, que era para quando eu dizia corta, lá iam os miúdos brincar. Ou seja, eu tinha tempo para Pensar no próximo para pensar no próximo plano, os miúdos ficavam entretidos com a bola, portanto havia sempre uma bola. Pá, mas com esta bola do Euro era aquela coisa, pronto, isto é de museu, não sei o quê, não podemos, não valia a pena. Uma pessoa dizia corta, e lá iam eles a correr, tentar chutar a bola do Euro, para eles era uma bola qualquer, pronto, era a que estava mais próxima. Aconteceu muita coisa, havia sempre algum miúdo que caía e chorava, e lá íamos nós com o gelado, um bocadinho, porque eles estavam sempre a brincar, e isso também foi giro. E também são atividades um bocadinho diferentes. Sim, portanto, eles tinham 11, um tinha 11, os outros tinham 12, depois um tinha 16 e o outro tinha 14, à volta disso. Pronto, eles agora têm quase todos bigode. Ainda não, mas estão quase lá. Eles já viram o filme, sim. Sim, na altura eu quis mostrar logo em Setúbal a toda a gente, eu até fiz uma sessão privada com os pais antes do filme ir a festivais e tudo, em que foi os apoios, os pais, os miúdos, amigos, a equipa, fizemos uma sessão lá privada para todos verem. E pronto, foi isto, o objetivo era este, era uma experiência para mim, o desafio que também tu estavas a falar há bocado, que eu acho que é isso que é importante e que é isso que nos move. Queremos fazer coisas diferentes e queremos fazer mais e melhor, não é? Por isso é que também concordo com a tua posição de não ver as coisas, porque é isso, quanto mais nós vemos, mais nos vamos sentir que devíamos ter feito diferente e queremos refazer, e a ideia não é essa. A ideia é ver, ok, aprender para o próximo. E depois seguir em frente, exatamente, para não ficarmos fechados. Senão uma pessoa não faz filmes e não faz nada, e é muito difícil, principalmente em Portugal e com as condições que temos, fazer filmes. Ninguém consegue viver disto, a não ser os grandes nomes do cinema português que conseguem estar a fazer filmes todos os anos, não é? Agora, da nossa parte, mesmo para os atores, não é? Se calhar tu não gostavas de estar sempre a fazer novelas. Mas tem que ser. Não há hipótese. Tem que lá ir de vez em Mas, quando. se calhar, exato. E ninguém tem que se censurar por isso. E trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. E cinema é para sempre. Desculpa. Então, pois isso é uma coisa muito específica.
É só para aparecer a pergunta, para eles ouvirem a pergunta. E a imagem do ciclista? Pronto, o ciclista foi uma espécie de tributo. Portanto, não sei se vocês perceberam, mas isto é sobre quando eu jogava a bola. Portanto, eu sou uma daquelas crianças. E aquilo é exatamente o bairro onde eu nasci e foi exatamente naquela varanda onde aquilo aconteceu. Foi exatamente naquele descampado que nós fomos buscar as paletes. Portanto, eu tentei usar exatamente o mesmo espaço da memória que eu tinha. E uma memória muito grande que eu tinha e que muita gente, e foi por isso que eu escrevi o argumento com um outro amigo meu que também mora lá no bairro, uma memória que a gente tinha era deste rapaz que todos os dias andava de bicicleta e fazia sempre as mesmas voltas. E às vezes ele parava à sua volta, ia para a beira da estrada, ficava a olhar para os carros e voltava. O rapaz era o Milton, ele era da APPA-CDM, a Associação de Apoio aos Pais ao Deficiente, exatamente. E depois a ideia inicial era que ele entrasse no filme e ele fizesse dele próprio. Mas depois descobrimos que ele veio a falecer em 2000, por causa também do Covid. E depois, mais tarde, falámos com a APPA-CDM, fizemos um casting com vários miúdos para tentar escolher um para o filme. Acabámos por escolher o Mário, apesar de ser mais velho, porque fisicamente era muito parecido. Apesar de tudo, o Mário, o problema, entre aspas, do Mário, a condição do Mário também é do foro psicológico, mas pronto, é do espectro do autismo. Então, portanto, se calhar uma pessoa olhando para ele não percebe que está ali qualquer coisa, ou se calhar até percebe que está ali qualquer coisa. O Milton não, o Milton tinha trissomia 21, que era uma coisa que depois nos vieram a dizer que é ultra raro uma pessoa com trissomia 21 andar de bicicleta. Então o que nós quisemos fazer, o que eu depois quis fazer, então vou fazer aqui um tributo, vou pôr aqui o Milton e vou pôr-me a dizer obrigado Milton, que é a única vez que uma personagem fala com o Milton, é para dizer obrigado Milton, e é isso. Ou seja, não é para passar para toda a gente, se calhar até é uma coisa muito, muito minha, que eu também não quis aprofundar, porque lá está a ideia, era a história principal e aquilo de ser só o Milton fazia parte do bairro. E eu, quando era pequeno, nunca falei com ele, mas conhecia-o, mas se calhar também nunca falei com ele por causa deste estigma que também existia na altura em que os miúdos, os próprios miúdos, fazem os seus, não é? Vai cada um para o seu lado. E também não fizemos por mal, então foi uma forma de eu agradecer ao Milton por fazer parte daquele bairro e por fazer parte da minha infância e da minha vida. Mas o que eu achei interessante é que ele de vez em quando aparecia quase como apaziguador de alguma coisa que pudesse vir. Sim, nesse momento é que ele trava e faz ali para parar a discussão. Sim. Tá bom. Só uma última pergunta da minha parte, não sei se haverá dali. Sim. A minha pergunta era por causa do casting. Uma vez que isto é um ensemble cast, não é? Um elenco bastante grande, foi difícil chegar às crianças finais ou foi preciso mesmo muita criança até lá se chegar? Não, nós, aliás, até tivemos poucas crianças que foram ao casting, mas o nosso casting começou por ser com um clube de futebol, o tal clube periférico da cidade, em que fomos mesmo ao clube, dissemos, queremos isto, por favor, no dia X, levem os vossos miúdos, os pais que levem os miúdos, e os interessados aparecem. Então, os três principais são todos do mesmo clube, então eles já se conheciam, já eram amigos, mas nunca tinham lá está, nunca tinham tido a experiência de contracenar. Então, a única coisa que eu fiz no casting, dei-lhes um papel para a frente, sabes ler? Sabes. Bora, és tu. Okay. O próximo, sabes ler? Este não sabe ler muito bem, pronto, temos que... Porque lá está, eu queria garantir que havia ali alguma uma qualidade, não é? Não era só pegar num qualquer e bora lá. Isso já... Nem quero imaginar se tinha corrido mesmo mal. Não, mas correu muito bem e foi uma grande aventura e foi nesse sentido que fizemos Pois os outros dois foi noutro casting, eles não se conheciam, mas também ficaram muito amigos e estudavam na mesma escola, portanto, depois no ano a seguir ficaram amigos. Pois, ok. Mais alguém tem alguma questão deste filme? Não? Pronto, então eu passava ao Ricardo, que está ali em casa a ver e a ouvir, pronto, que é o realizador do 2020, Odisseia no Terceiro Esquerdo,
Não sei se da parte do público querem já avançar com alguma questão ou comentário. Ok, se não posso eu começar. Eu já viro daqui a bocadinho o computador para lá também, para veres o público, mas pronto, queria só fazer uma pergunta da minha parte, que é o seguinte, pronto, este filme tem muito de fantasia, não é? Bastante. Mas por outro lado, o que eu senti é que há aqui uma ambiguidade, considerando até o próprio título do filme, em que se percebe que isto tem alguma coisa a ver com a pandemia, certo? Sim, a ideia era fazer um filme que refletisse um bocadinho o ambiente da pandemia, mas que na verdade tentasse ao máximo não tocar de uma forma muito óbvia na pandemia. Não era isso que me interessava, o que me interessava principalmente era percebermos que mecanismos é que os miúdos criavam para poder sobreviver uma pandemia ou uma situação idêntica. Não tanto o Covid, não era mesmo essa a ideia, era mais um bocado perceber o mundo fantasioso e de repente o choque depois com a realidade. Essa era a ideia, no fundo, era a parte que estavas a dizer agora, a palavra fantasiosa é um bocadinho essa a ideia. Passamos ali por um momento um bocado fantasioso, em que ele está a brincar com o melhor amigo, e a própria brincadeira acaba por englobar um bocado o próprio Covid e a situação que se está a passar em casa dele. Uhum, uhum. Alguém quer também fazer alguma questão mais específica? Não. Ok, então vou-me só virar para não estar a falar de costas. Pronto, o que eu ia perguntar agora era semelhante ao caso do Pedro, em termos de casting também. Pronto, eu gostei bastante até do trabalho deste ator, não é? Deste ator criança. Também foi logo uma primeira escolha ou houve várias opções? Olha, não foi de toda uma primeira escolha. Isto até é bastante engraçado porque a minha mãe tem uma creche e eu tenho muitos primos pequeninos. E quando acabamos de escrever o argumento, eu pensei, isto é tudo muito giro, mas temos de arranjar um puto certo para fazer isto. Então tentei fazer um casting lá na creche da minha mãe, que os miúdos conhecem, mas não me respeitam. Portanto, correu logo mal. Depois tentei fazer com os meus primos, mais pequeninos, e partiram uma rede de apanhar as tartarugas, foi uma cowboyada gigante. Eu estava num festival de cinema e a minha irmã estava como voluntária, uma irmã mais nova, que na altura tinha 16, eu estava lá tranquilo no festival e veio um miúdo ter comigo e perguntou-me: Olha, tu é que és o Ricardo, o irmão da Sofia? E eu, sim. Olá, eu sou o Rodrigo e vou ser namorado dela. Ele tinha 8 anos. E eu tive assim um devaneio e lembrei-me que o pai dele é percussionista numa banda, ou seja, são malta ligada às artes, e liguei à minha irmã a pedir para falar com os pais do Rodrigo e então fiz um casting com ele, improvisei uma nave espacial e o Rodrigo, aproveitei a paixoneta que ele tem pela minha irmã e ele durante o filme está sempre a falar com a minha irmã do outro lado. Nós criamos um jogo em que ele tinha sempre de encontrar a minha irmã. E pronto, o processo de casting foi um bocado assim, foi uma sorte ter descoberto um miúdo deste género, não é? Que era muito... Ele era muito expressivo e ao mesmo tempo levou isto muito, muito a sério, mas com uma descontração enorme. Eu estava a ouvir agora os Pedros a falar e realmente as crianças têm mesmo isso, é uma leveza a fazer as coisas. Ele fazia aquilo com uma perna atrás das costas, sem a mínima, sem o mínimo treino. Foi o primeiro trabalho dele. Nós fizemos alguns ensaios, mas foi tudo muito na base de aproveitar esta paixoneta que ele tinha pela minha irmã e ele sabia que ia brincar numa nave espacial. E esse, em termos de calendário, nós pusemos isso no fim, porque, primeiro porque estávamos a construir a nave, ainda não tínhamos a nave, e depois porque ele estava sempre entusiasmado porque sabia que nos últimos dias de gravação ia estar a brincar com a nave. E pronto, foi assim um bocadinho esse o processo de casting. Uhum, ok. Posso fazer um... Sim, sim, à vontade. Qual é a última fala dele no filme? Tu lembras-te? Sim, 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 sim. A última fala dele é dizer que está livre de astrozombies, ou seja, ele faz um paralelismo, os astrozombies estão a invadir este universo deles, o setor QTP, que é o quarto dos papás,
está livre de astrozombies, ou seja, que como foram lá levar um adulto, livraram-se dos astrozombies, que é esta metáfora que ele tem na brincadeira dele para o Covid, para uma infecção, para estes alienígenas que vieram cá. Ok, obrigado. Fixe. Já agora uma outra questão que eu também me estava a lembrar, que é o caso dos pais não aparecerem. Isso também foi logo uma ideia que partiu desde o argumento, ou foi só pensado mais durante a filmagem? O argumento é adaptado de um conto do André Barbosa, que é o meu parceiro de escrita habitual. E no Oi? conto, Ficou sem som. Foi aqui. Não, fui eu aqui o cabo sem querer. Uhum. No conto aparecem vários adultos, não aparece só os pais. Mas a opção de. Ou seja, quando fizemos a parte da adaptação, achamos que era muito mais interessante tentar omitir ao máximo os pais, porque estávamos dentro da brincadeira dele, e uma vez que os pais eram os astrozombies, ele está nesta fuga. Ou seja, ele não quer ser visto por eles. A opção foi um bocadinho essa, foi na parte do argumento optamos por, como é baseado num conto, ao fazer a adaptação decidimos fazer assim. Portanto, já veio do argumento, sim. Ok, está bom. Não sei se mais alguém tem alguma questão específica deste filme. O trabalho de fazer a nave. Pois, estavam aqui a falar do trabalho de fazer a nave, que deve ter sido complexo também, não é? É aquilo, não sei se vocês se lembram do programa Art Attack, mas aquele apartamento parecia um arts and crafts, ali estava tudo, andava tudo cheio de cartão por todo o lado, confetis, tudo que possam imaginar. Deu bastante trabalho, tivemos uma equipa de arte bastante grande. Mas foi assim uma dor de cabeça. A ideia disto era ser assim tudo muito DIY, ou seja, ele tem um irmão, lá no mapa, alguns no filme aparece o quarto do irmão, e isto seria uma coisa que ele e o irmão fariam, iam construindo essas coisas, que também é um bocadinho o reflexo que eu fiz com as minhas sobrinhas na pandemia. Construí-lhes uma casa da árvore, baloiços, coisas assim desse género. E então também depois quisemos que este Meias tivesse também um irmão que lhe construísse tudo o que ele queria. Também devia ser uma sala. Exato. Pronto, então, não havendo mais questões, agradecia a presença do Ricardo no Zoom e dos dois Pedros aqui presencialmente. Pronto, na próxima sessão Vai estar, presumo, a Patrícia Vidal Delgado, do Caroline, e vai estar o ator, entre aspas, porque é um filme que é ficção e documentário ao mesmo tempo, do Táxi do Jack, que foi filmado aqui no Conselho de Vila Franca, que é o Joaquim Calçado. Pronto, obrigado a todos. Muito obrigado.